O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Quando nós falamos esse salmo tão conhecido para as pessoas, para nós mesmos, será que entendemos de fato esse processo do amanhecer? É justamente isso que eu quero compartilhar com você nesta dopamina. Existe uma direção de Deus para nós, que nos ajuda a viver esse amanhecer que o salmista declara. E se você deseja aprender e viver essa alegria do Senhor em sua vida, eu convido você a pegar a sua Bíblia, caderno e caneta na mão, e vir comigo para esse tempo de devocional. Seja bem-vinda, conquistadora, glória a Deus pela sua vida, está junto comigo aqui em mais uma dopamina. Como é bom poder dividir com você a palavra do Senhor, e eu vou dividir hoje uma palavra que veio ao meu coração em uma madrugada, na verdade às 5 horas da manhã, em um dia que eu acordei, o Espírito Santo me acordou, e eu vim aqui para a sala, tive um tempo maravilhoso na presença do Senhor, e durante um tempo de oração, eu comecei a trazer alguns pontos que eu precisava de uma clareza do Senhor, e até nessa oração eu falava: Deus, que noite longa é essa? Que noite que não passa? Quando virá esse amanhecer com a alegria que a tua palavra declara? Enquanto eu fui falando isso, o Espírito Santo me fez meditar no Salmo como um todo, e não apenas nesse trecho, que é conhecido, né? Que está lá no Salmo 30, no verso 5, parte B. O Senhor falou para mim: lê o Salmo completo e você entenderá que esse amanhecer, ele é um processo. Na verdade, ele é construído. E quando o Senhor falou isso ao meu coração, eu confesso que na hora eu não consegui entender. E aí eu fui ler o Salmo, continuei não entendendo. E é assim muitas vezes que acontece, você lê e você fala: Deus, mas o que isso quer dizer? Mas o Senhor foi ministrando ao meu coração até o momento que ele falou assim: abre a janela. E aí eu abri aqui a cortina, comecei a olhar para o lado de fora e estava tudo escuro. E eu falei: Senhor, está tudo escuro. Aí o Senhor falou: calma, espera. E aí nisso eu comecei a olhar e a observar. E quando eu menos esperei, comecei a ver uma luz aqui, outra ali. E aí o Senhor falou: você está percebendo? Tá vendo que as nuvens estão ficando mais claras? Tá vendo aquela luz ali, ó? E aí eu comecei a ver que esse amanhecer começou a acontecer. E foi quando esse amanhecer começou a viver ali na minha frente, né? Eu comecei a contemplar esse processo. Foi aí que tudo que eu tinha lido e tudo que Deus já tinha falado ao meu coração começou a trazer clareza. O Senhor falou para mim: não é da noite para o dia, como muitos pensam, né? Da noite para o dia a gente pensa que é num estralar ou num piscar de olhos, mas não. O da noite para o dia é um processo. Não é algo que você pisca, que você estrala os dedos e está pronto. Na verdade, é respeitar esse processo contínuo que é necessário para o amanhecer vir. Assim como você está vendo as nuvens aos poucos ficando claras, a luz aos poucos irrompendo, é assim que vem a minha alegria. Ela não vem instantaneamente, ela vem como uma construção, com um alicerce correto e com um processo que é respeitado. E aí foi quando eu fui entender tudo o que estava escrito e eu consegui extrair algumas lições e eu quero dividir com você. Talvez hoje você esteja justamente nesse processo, olhando para a sua vida e vendo tudo escuro, tudo fechado, sem uma clareza, sem uma direção. E essa noite parece que nunca tem fim. Mas, se você aceitar o processo do amanhecer, a sua vida será transformada. Se você deseja aprender, abra sua Bíblia aí no Salmo 30 e nós vamos ler alguns versos desse salmo que traz exatamente essa direção que Deus colocou ao meu coração. Mas antes de ler, é claro que eu preciso te lembrar que você deve praticar o OPA, ouvir, pensar e agir. Não fica aqui apenas escutando, hein? Deixa essa palavra entrar em seu coração e gerar raízes. Então ouça, anote se você puder, pegue um caderno, anote, não deixe nada passar, porque tudo que você ouvir aqui vai ser como uma lição prática para você colocar em sua vida ainda hoje, hein? Comece a viver hoje esse amanhecer em nome de Jesus. Então vamos juntas? Eu quero começar lendo o verso 1, que diz exatamente assim:
Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Quando o salmista começa declarando, nós vemos que ele traz exatamente uma gratidão ao Senhor. Ele começa exaltando a Deus. E a exaltação é justamente porque o Senhor já o reergueu. Sabe quando você passa por um processo que parece que você não consegue mais suportar? Você até diz, cheguei no meu limite, não aguento mais, eu não vou mais conseguir suportar isso. Mas você já percebeu que quando você acha que não consegue suportar, quando você mantém ali o foco, quando você menos espera, o que acontece? Passou o processo e você está de pé novamente. Foi o que aconteceu comigo em diversas vezes. Quantas vezes eu falei, Senhor, eu não aguento mais, cheguei no meu limite, eu não vou mais, eu vou parar. E olha só onde eu estou. Continuo aqui vivendo o processo do Senhor e a cada dia eu vejo mais essa luz da alegria do Senhor vindo sobre a minha vida. Porque é algo contínuo, é algo que você vai construindo todos os dias. E o salmista ele começa justamente declarando isso. Senhor, eu te exaltarei, porque o Senhor me reergueu. Você tem coragem de olhar para a sua vida e perceber situações que o Senhor te reergueu? Quando você tem essa clareza de que da mesma forma que um dia o Senhor te reergueu de situações, Ele pode fazer hoje, o seu dia começa a vir. Porque você começa a entender que aquele processo não é eterno, ele tem fim. Ele vai ter de fato um momento que vai passar e você vai se ver novamente de pé. Então, trazer essa memória, como Lamentações de Jeremias diz, né? Eu trago à memória aquilo que pode me dar esperança. É isso que o salmista está fazendo aqui. Ele está trazendo a memória, ele está trazendo a sua mente, agradecendo mesmo e trazendo a clareza do que o Senhor já fez sobre ele, o que o Senhor já operou em sua vida. E aí que começa a viver o amanhecer, quando você começa a se lembrar do que o Senhor já fez por você. Esse amanhecer começa com o primeiro passo, trazendo à memória e reconhecendo o que o Senhor já fez em sua vida. Você consegue fazer isso? Anote aí para você não se esquecer. Eu preciso trazer à memória aquilo que o Senhor já fez em minha vida. Em que situações o Senhor já me reergueu que eu preciso me lembrar e exaltar o nome dele. Mas não para por aí. Quando nós continuamos lendo, eu quero ler agora com você o verso 2, 8 e 10. Olha o que esses versos dizem. O verso 2 diz assim: Senhor, meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Agora vamos ver o verso 8. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Verso 10. Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Você consegue ver algo similar em cada um desses versos? Versos diferentes um do outro, mas ambos têm a mesma direção. E qual é a direção que você pode identificar aqui? É isso mesmo. Nós vemos aqui que o salmista, ele busca a direção e a força e a ajuda de Deus diante das dificuldades. Como que nós começamos a viver a alegria do Senhor nesse amanhecer? Quando nós começamos a entender que não somos nós que vamos encontrar a solução por nós mesmos. Quantas vezes você tentou resolver os seus problemas pela sua força? Quantas vezes você ficou horas e horas tentando encontrar uma solução e nada mudou? Pelo contrário, você só ficou pior. Até mesmo noites de insônia você pode estar enfrentando, pensando nos problemas. Mas o que isso está mudando? Nada. Mas quando nós vemos aqui o salmista, ele dá a direção. Quando ele busca o Senhor diante das dificuldades, ele não tem medo de buscar, de clamar, de pedir socorro ao Senhor, de pedir o auxílio de Deus. E esse é um ponto que faz a gente aprender a depender do Senhor. Sabe por quê? Porque a noite é um lugar que Deus nos permite passar para aprendermos a depender dele. É na noite que nós aprendemos a descansar no Senhor. Essa noite do problema, da dificuldade, que é representada aqui pelo salmista como noite, que nós temos que aprender de fato a esvaziar de nós mesmos e a deixar o Senhor fazer e operar como Ele quer e como Ele bem entende em nossas vidas. E é aqui que está o ponto. Você tem buscado essa direção do Senhor? Ou a busca pelo Senhor é só no momento do desespero? É só no último caso?
Quantas vezes nós passamos por situações e tentamos encontrar soluções com amigos, familiares, com os nossos recursos, com as nossas forças, com a nossa inteligência, mas quando que de fato nós apresentamos primeiro ao Senhor, buscamos primeiro a direção dele. Mas o salmista nos mostra que Deus é quem ele busca para dar ajuda e socorrer diante das dificuldades. Você tem buscado por socorro e o auxílio do Senhor? Eu deixo aqui para você refletir. Essa busca pela ajuda de Deus é o que vai te fazer descansar enquanto você está no processo da noite. Porque a Bíblia mesmo diz que enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. E quando nós aprendemos a descansar, nós descansamos porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. E aí a gente continua lendo e nós vamos agora para o verso 4 e 11. Olha só o que eles dizem. O 4 diz: cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus fiéis, louvem o seu santo nome. E no verso 11, mudaste o meu pranto em dança, tiraste a minha veste de lamento e me vestiste de alegria. O que nós podemos aprender aqui com esses versos? Nós podemos aprender aqui um ponto de decisão. Qual é a decisão que você toma diante do problema? Qual decisão você tem tomado diante das dificuldades? Da noite que você tem enfrentado? A decisão é ficar ali sofrendo, apenas lamentando? Ou a sua decisão é de fato buscar esse refúgio no Senhor, onde você chora de fato, onde você lamenta de fato, mas você não fica apenas no lamento, você começa a buscar um posicionamento de confiança e de alegria no Senhor. E aí é inevitável. Você começa a viver plenamente o que a palavra do Senhor diz. Essa alegria vai vindo, vai vindo, vai vindo, e quando você pensa que não, você está fluindo nela de maneira plena e o amanhecer veio para a sua vida. Quantas vezes passamos por processos e os processos se tornam mais difíceis porque nós decidimos torná-lo difícil reclamando, lamentando. Mas quantas vezes, quando nós decidimos tornar um processo leve, buscando alegria, buscando louvar a Deus, buscando exaltar ao Senhor, buscando pôr foco no que Deus tem para nós, quantas vezes esse processo, que poderia ser complicado, se torna muito mais leve. Eu tenho experimentado isso em minha vida e eu posso dizer, desde quando eu decidi de fato viver esse amanhecer em minha vida, entender o processo que Deus me colocou e a respeitar essa jornada, a minha vida se tornou mais leve. E eu posso dizer que você pode viver o mesmo. O problema pode continuar, mas a sua maneira de encarar o problema, ela muda. Consegue entender? E aí o que troca não é o problema, são suas vestes. Aqui é interessante que fala, mudaste o meu pranto em dança, ou seja, o problema pode até estar aí ainda, mas eu não vou mais ficar chorando, agora eu vou dançar na presença de Deus, mesmo diante do problema. Trocaste a minha veste de lamento em uma veste de alegria. Então, não é o problema que deixou de acontecer, mas é a maneira como você se posiciona diante do problema. E eu te pergunto, como você tem se posicionado diante do problema? E para finalizar, aqui nós vemos no desfecho desse salmo, a partir do verso 12, na verdade, o verso 12, que é o que fecha o texto como um todo do Salmo 30, ele traz para a gente a resposta. E qual que é a resposta que traz aqui? A resposta é que nada do que nós enfrentamos, sejam as dores e até as alegrias, elas são por acaso. Todas elas têm um propósito, e esse propósito carrega uma única finalidade que o salmista diz aqui. No verso 12 vai dizer, para que o meu ser cante louvores a ti e não se cale. Ó Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Quando o Senhor permite você passar por situações em sua vida, você começa a entender que essas situações, elas não são apenas para a sua própria experiência ou para a sua própria dor. Na verdade, situações que você enfrenta, elas estão te moldando, te preparando para você viver a plenitude do seu testemunho e, consequentemente, não se calar. Porque quando você vive algo que Deus te deu, uma bênção que Deus te proporcionou, você não quer guardar, você precisa compartilhar. E ao compartilhar, você começa a ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus. Então entenda, nenhum processo que você enfrenta, a finalidade é terminar na dor, mas sim em terminar
você testemunhando, não se calando e também se alegrando e dando graças ao Senhor. Esse é o Salmo 30. Tem alguns versos que eu não li com você, mas eu deixo a recomendação para que você leia o Salmo todo. Mas é claro que você deve estar se perguntando, Stephanie, mas aonde que está escrito o verso que você disse no começo? Está no verso 5 que vai dizer, porque a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o que nós podemos aprender nesse verso é que nada dura para sempre. Nada. Nem a luta, nem a dificuldade, nem a noite. Nada fica para sempre nesta terra. Tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Não é isso que Eclesiastes 3 diz? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu? Há tempo de chorar e há tempo de se alegrar? É isso que você precisa entender. Pode sim, hoje você está num tempo de dificuldade, de choro, de lamento. Mas, se você aplicar tudo que você aprendeu aqui e respeitar o processo do amanhecer e pacientemente esperar, vai ser como a minha experiência aqui. Você vai olhar e vai começar a perceber uma luz aqui, outra luz ali, outra luz ali. E quando você menos espera, a luz está brilhando e trazendo alegria para o seu coração. A alegria, ela irrompe. Eu gosto dessa versão que eu li aqui que fala, não só vem, ela irrompe, ela quebra as barreiras que pareciam não ser quebradas. É isso que o Senhor faz. Mas isso acontece com paciência, com perseverança e cuidando daquilo que Deus já te proporcionou, trazendo à memória os processos que você já superou, aprendendo a confiar nesse tempo que o Senhor tem te permitido passar pela dificuldade e a descansar no cuidado dele, porque enquanto você descansa, o Senhor trabalha em seu favor. Se essa palavra falou o seu coração, é claro que você precisa anotar a nossa frase do dia, né? E a frase do dia é: a alegria é a certeza do cuidado de Deus. A alegria é a certeza do cuidado de Deus. E se você quiser anotar também, você pode colocar: o amanhecer é progressivo. A alegria do Senhor, ela é crescente na minha vida. São coisas como essas que você precisa guardar em seu coração. Esse amanhecer é progressivo. A alegria do Senhor vai sendo construída conforme a cada passo que eu falei aqui. E você vai aplicando e vivendo na sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração para finalizar? Eu quero orar pela sua vida para que essa palavra fixe em seu coração e crie raízes e você saia daqui transformada por tudo que você ouviu. Pai, obrigada por essa palavra, que essa palavra possa confirmar o coração dessa conquistadora, que ela saia daqui com a alegria do Senhor, praticando o que foi ensinado e que nada venha impedir que o seu nome seja glorificado. E assim como nós lemos no verso 12, que possamos glorificar o seu nome e exaltar a Ti por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor tem proporcionado a nós. Que possamos confiar no Senhor e na alegria que vem ao amanhecer. É assim que eu oro, é assim que eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Agora se prepare para o dia, vista uma roupa que te representa. Pode parecer ainda que a noite está batendo na sua porta, mas calma, confia, vive o processo, respeita o processo, esteja pronta, porque logo, logo o amanhecer virá e você precisa aprender a desfrutar. Então se posicione como uma verdadeira conquistadora. E eu te espero hoje, meio-dia, porque quarta-feira é dia de aula ao vivo aqui no meu canal. Se você nunca participou, se programe para estar junto comigo. Vai ser um tempo de aprendizado. E nós vamos falar hoje sobre como você pode discernir a voz de Deus. É uma das perguntas que foram feitas na aula passada. Eu achei interessante a pergunta e nós vamos discorrer hoje, através dessa aula, sobre aprender a ouvir a voz de Deus. Que Deus te abençoe e eu te encontro na próxima dopamina aqui, hein? Um grande beijo e tchau!